Vamos agora continuar na outra parte dessa receita de equilíbrio energético emocional, né? Agora fazendo a notação histórica do ponto Neiguan Pericard 6. Então, vamos lá. No livro, página 246, origem e significado do nome dos pontos de acupuntura, esse aqui, da tradução de Ina Kaufman, tá? E assim também como no vídeo passado, eu comparei 3 autores, né? A Cláudia Foucault, o Paulo Renato Lima e agora esse aqui. Vamos ver um fato histórico importante que ele fala. Shenlong, conhecido como o Divino Lavrador, foi um segundo imperador lendário, cerca de 2800 a.C., época em que a China era uma sociedade sem classes, sem guerras, e o povo ainda era nômade. Os santos dessa antiguidade não governavam, os homens eram livres quanto aos seus impulsos e somente eram castigados se violassem as suas próprias leis. Acredita-se, que legal, hein? Houve uma sociedade sem um governo, onde eles formavam os seus grupos, estipulavam as suas regras e tentavam não transgredi-las. Isso é a excelência de todo um povo. Então, acredita-se que ele, esse Shenlong, né, foi o inventor do arado e do carro de domesticar o boi e o cavalo. A sua cabeça é, algumas vezes, desenhada com a forma da cabeça de um boi. Ah, que interessante isso. Na mitologia grega, o Minotauro tem a cabeça de um boi e um corpo de homem. E é interessante que isso vem lá da China, 2.800 anos atrás, antes de Cristo. Sua outra grande contribuição foi ser um praticante de medicina chinesa, esse Shenlong, né? A lenda diz, quer dizer, até do Imperador Amarelo é uma lenda, mas a gente toma como acupunturista todo um enunciado descrito através dessa lenda, né? Então, a lenda diz que provou uma centena de ervas para testar e analisar seus efeitos. Atribui-se a ele o livro intitulado Ben Caoding, que foi perdido e conhecidos somente pelos comentários dos outros médicos do século V. Esse livro lista 365 drogas, dividindo-as em 3 classes, superior, comum e inferior, indicando quais são as que têm efeito curativo e quais são as tóxicas. Olha que interessante. Aqui ele faz uma conotação de 365. Em acupuntura, nós temos 365 pontos. Ah, tem alguns autores que escrevem até mais. Você tem o direito de fazer pelas suas pesquisas, não tem? Nós estamos aqui tentando praticar o que vem de receita para nós da forma mais eficaz. Porém, existe os comentários. Cada um faz o seu comentário e prova como quer. Atribui-se a ele a introdução da medicina herbática e a acupuntura na China. Wan Ji, o Imperador Amarelo, ele é lendário. Fazia parte dos 5 soberanos. Bom, naquele tempo, os soberanos pensavam numa população, não como um psicopata social, né? Eles pensavam, eles eram treinados desde criança a pensar sabiamente como manter um povo equilibrado e com saúde. Então, veja bem, o Imperador Amarelo é um desses 5 soberanos.
Wu-Di, em 2674 a 2575 a.C., representa a passagem da sociedade agrícola para a sociedade de ocupação urbana. Corresponde à Idade de Bronze e foi divinizado mais tarde pelos taoístas, a quem se atribui o mais antigo texto de medicina e se conhece como o Neijing. O termo Wangdi, o imperador amarelo, é etimologicamente relacionado com palavras que expressam a ideia de brilho, Augustus. Aqueles imperadores romanos que eram considerados Augustos eram chamados os brilhantes imperadores, né? E o Wangdi é um deles, o imperador amarelo é um deles. Existem 4 bem destacados. E aparece na denominação de 3 imperadores primitivos: o Sanwan, o Wangdi, Fuqi e Shennon. Ou seja, sublimes como os deuses. Acredita-se que os espíritos dos antepassados se transformavam em deuses, e a denominação Di indicava que o antepassado já tinha sido divinizado e, a partir do século III a.C., passou a significar imperador. Antes do século III a.C., eles não eram considerados imperadores. Eles eram seres divinos. Já Shangdi não tinha forma nem vulto. Era um deus supremo da dinastia Shang, de 1523 a 1528 a.C. Significava que estava acima dos espíritos dos antepassados. Portanto, era o Deus supremo do antepassado, e seu culto era realizado com ossos e carapaças de tartaruga. Wangdi, o imperador amarelo, fundador mítico do povo chinês, pertence à última fase da época Shang, que coincide com a sua decadência. Daí é ponto histórico de que nós precisamos, não só com o Pericárdio 6, mas historicamente com todos os 365 pontos. Se vocês gostaram, dê o seu ok, seu joinha, e a gente vai continuar dentro dessa receita, desse triângulozinho.